Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 6 reúne ensinamentos fundamentais de Jesus sobre o caráter e os valores do reino de Deus. O capítulo apresenta a escolha dos apóstolos, orientações sobre amor, misericórdia e justiça, além de instruções que desafiam padrões humanos, revelando o chamado a uma vida transformada pela prática dos ensinamentos de Cristo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 6 do livro de Lucas da Bíblia. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam. 4 Como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes. 5 Então Jesus lhes disse: O Filho do homem é Senhor até do sábado. A cura do homem que tinha uma das mãos ressequida. 6 E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. 7 E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. 8 Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou em pé. 9 Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? 10 E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. 11 E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A eleição dos 12. 12 E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. 13 E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. 14 Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. 15 Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. 16 E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 6, uma explicação didática, clara e bem estruturada, para você compreender profundamente a mensagem espiritual deste capítulo. Explicação didática de Lucas 6, o reino de Deus na prática. Lucas 6 é um dos capítulos mais importantes do Evangelho, porque mostra como deve viver quem segue Jesus. Ele ensina sobre 1. A autoridade de Jesus. 2. O verdadeiro sentido da lei. 3. O caráter do cristão. 4. O amor radical. 5. A base firme da fé. 1. Jesus é Senhor do sábado, versículos 1-5. O que aconteceu? Os discípulos colheram espigas no sábado porque estavam com fome. Os fariseus acusaram: Isso é proibido. Jesus responde lembrando: Davi também comeu o pão sagrado quando teve fome. E conclui: O Filho do homem é Senhor do sábado. O que isso significa? O sábado foi feito para beneficiar o homem, não para oprimi-lo. Jesus tem autoridade divina. A necessidade humana é mais importante que regras religiosas rígidas. Lição: Deus valoriza misericórdia, não religiosidade vazia. Segundo,
A cura da mão ressequida, versículos 6-11. Jesus cura um homem no sábado, mesmo sabendo que seria acusado. Ele pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? A resposta é clara: fazer o bem sempre. Mensagem central. 1. O amor está acima das tradições. 2. A fé verdadeira produz compaixão. 3. A escolha dos 12 apóstolos, versículos 12-16. Jesus passa a noite inteira orando antes de escolher os 12. Lição espiritual 1. Decisões importantes devem ser feitas em oração. 2. Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Voltamos a ler. O Sermão da Montanha. 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. 18. Como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. 20. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. 21. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. 23. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. 25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. A nova lei do amor. 27. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós, também. 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. 34. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. 4. As bem-aventuranças e os ais, versículos 17 e 26. Aqui Jesus mostra a lógica invertida do reino de Deus. Bem-aventurados. 1. Pobres. 2. Famintos. 3. Os que choram. 4. Os perseguidos. Ai dos. 1. Ricos autossuficientes. 2. Satisfeitos consigo mesmos. 3. Os que vivem apenas para prazeres. 4. Os que buscam aprovação humana. O que isso nos ensina? Deus valoriza humildade, dependência e coração sincero. 5. A nova lei do amor, versículos 27 e 38. Aqui está o coração do ensino de Jesus: amai os vossos inimigos. O que isso significa na prática? 1. Fazer o bem a quem nos faz mal. 2. Orar por quem nos persegue. 3. Não revidar.
4. Ser generoso. 5. Não julgar. 6. Perdoar. Regra de ouro. Versículo 31. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Voltamos a ler. 39. E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova. 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 42. Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Os dois fundamentos. 46. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 6. O perigo do julgamento e da hipocrisia. Versículos 39 e 45. Jesus ensina. 1. Primeiro examine seu próprio coração. 2. Não critique sem corrigir a si mesmo. 3. A vida revela quem somos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Lição. O caráter verdadeiro aparece nas atitudes diárias. 7. A casa sobre a rocha. Versículos 46 e 49. Jesus encerra com uma das maiores lições espirituais. Casa na rocha. Ouvir mais obedecer. Vida firme, resistente às crises. Casa na areia. Ouvir mais não praticar. Vida frágil, que desmorona. Mensagem central de Lucas 6. Podemos resumir assim. Primeira, Jesus é Senhor, Ele tem autoridade sobre tudo. Segunda, a fé verdadeira se manifesta no amor. Terceira, o caráter cristão se prova nas atitudes. Quarta, obediência constrói uma vida sólida. Aplicação prática para a sua vida. Lucas 6 nos chama a 1. Amar de forma sobrenatural. 2. Perdoar sempre. 3. Ajudar quem precisa. 4. Não viver uma fé apenas teórica. 5. Construir nossa vida espiritual na obediência. Agora vamos à explicação de Lucas 6. É um capítulo central para entender o caráter de Jesus, o tipo de vida que ele ensina e como funciona o reino de Deus. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Lucas 6. O capítulo mostra quem Jesus é, que tipo de reino ele anuncia e como devem viver os que o seguem. Ele pode ser dividido em 5 blocos principais. 1. Jesus é Senhor do sábado, versículos 1-5. 2. Cura no sábado, versículos 6-11. 3. Escolha dos 12 apóstolos, versículos 12-16. 4. Bem-aventuranças e advertências, versículos 17-26. 5. A ética do reino, amor, perdão e prática da palavra, versículos 27-49. Primeiro, Jesus é Senhor do sábado, versículos 1-5. O que acontece? Os discípulos colhem espigas para comer no sábado. Os fariseus acusam, isso seria trabalho, proibido pela lei do sábado. Jesus responde lembrando um episódio de Davi. Ligação com o Antigo Testamento. Jesus cita 1 Samuel 21:1-6. Davi, com fome, comeu os pães da proposição, que eram sagrados e só os sacerdotes podiam comer.
Mensagem principal. Jesus ensina que a necessidade humana é mais importante que regras religiosas rígidas. 2. O sábado foi feito para o bem do homem. 3. Ao dizer o Filho do Homem é Senhor até do sábado, Jesus afirma autoridade divina sobre a lei. Ele não está desrespeitando a lei, mas mostrando o verdadeiro propósito dela. 2. A cura da mão resseguida. Versículos 6 e 11. O que acontece? Jesus cura um homem no sábado. Os líderes religiosos ficam furiosos. Pergunta-chave de Jesus: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mensagem: não fazer o bem quando se pode na prática, fazer o mal. O sábado deveria ser dia de vida, restauração e misericórdia, não de proibições frias. Ligação com o Antigo Testamento. Os profetas já diziam que Deus quer misericórdia e justiça, não religiosidade vazia. Oséias 6:6, Isaías 1:13-17. Terceira, a escolha dos 12 apóstolos. Versículos 12 e 16, pontos importantes. 1. Jesus passa a noite inteira orando antes de escolher. 2. O número 12 não é por acaso. Ligação com o Antigo Testamento. As 12 tribos de Israel, Gênesis. Jesus está formando o novo povo de Deus, o novo Israel espiritual. Quarta, bem-aventuranças e ais, versículos 17 e 26. Essa parte é parecida com o Sermão do Monte de Mateus, mas Lucas enfatiza muito a realidade social. As bem-aventuranças. Jesus declara felizes. 1. Os pobres. 2. Os que têm fome. 3. Os que choram. 4. Os que são perseguidos. Não porque sofrer é bom, mas porque Deus vai reverter essa situação no seu reino. Os ais, advertências. 1. Ai dos ricos. 2. Ai dos fartos. 3. Ai dos que riem agora. 4. Ai dos que recebem elogio de todos. Ligação com o Antigo Testamento. Isso ecoa muito os profetas, como Amós 6, condenação dos ricos acomodados. Isaías 61:1, boas novas aos pobres. Mensagem central. O reino de Deus inverte os valores do mundo. O que parece sucesso agora pode ser fracasso eterno, e o sofrimento por causa de Deus não é o fim da história. 5. A nova lei do amor, versículos 27 e 38. Aqui Jesus mostra como vivem os cidadãos do reino. Ensinamentos radicais. 1. Amar os inimigos. 2. Fazer o bem a quem odeia. 3. Orar por quem persegue. 4. Oferecer a outra face. 5. Dar sem esperar retorno. Ligação com o Antigo Testamento. 1. Levítico 19:18 já dizia: amarás o teu próximo. 2. Jesus amplia, até o inimigo. 3. Reflete o caráter de Deus. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Versículo 35. Regra de ouro. Versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Princípio moral universal, mas aqui ligado ao caráter de Deus. 6. Não julgar, o coração e os frutos. Versículos 37 e 45, principais ideias. 1. Não viver condenando os outros. 2. Antes de corrigir alguém, examine a si mesmo. 3. A vida revela o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Ligação com o Antigo Testamento. Provérbios fala muito sobre 1. O poder das palavras. Provérbio 4, 23, 18, 21. 2. O coração como fonte da vida. 7. Os 2 fundamentos. Versículos 46, 49. Parábola final. 2 tipos de pessoas. 1. Ouve e pratica, casa sobre a rocha. 2. Ouve e não pratica, casa sem alicerce. Mensagem. Não basta chamar Jesus de Senhor. Obediência prática é o verdadeiro fundamento. Ligação com o Antigo Testamento. Lembra Salmo 1. 1. O justo que pratica a palavra é como árvore firme. 2. O ímpio não resiste. Resumo da mensagem de Lucas 6. Lucas 6 ensina que 1. Jesus tem autoridade sobre a lei e revela seu verdadeiro
Deus valoriza misericórdia mais que ritual. Terceira, o reino de Deus favorece os humildes e confronta os autossuficientes. Quarta, o amor no reino vai além do normal, alcança inimigos. Quinta, a vida espiritual verdadeira vem de um coração transformado. Sexta, ouvir Jesus sem obedecer é construir a vida sobre areia. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!